Fala pessoal, eu me chamo Duda e hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia. Mais especificamente a gente vai botar a mão na massa, a gente vai ralar. E para você que adora estar programando um ESP32, um ESP8266 utilizando linguagem C++, utilizando a IDE do Arduino, você vai amar a notícia que eu tenho para te dizer. A possibilidade de a gente estar programando em Python o nosso dispositivo, o nosso hardware, o nosso ESP32 ou o nosso ESP8266. Olha só que mágico! Mas Duda, como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o MicroPython. Esse lindo MicroPython, que é um Python para microcontroladores. Então a gente vai estar unindo esse universo do hardware do ESP32 do ESP8266 com uma linguagem que hoje está sendo uma das linguagens mais utilizadas no mundo, o Python. Tá, e como é que a gente faz para estar utilizando esse tal de MicroPython? É o que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Tá, gente, antes da gente seguir, eu tenho 3 avisos para dar para vocês. O primeiro é que eu estou utilizando o sistema operacional Linux. Então, cuidado com o sistema operacional que você tem, se é Windows ou macOS. O tutorial, tá? Os comandos que eu estiver passando para vocês podem ser diferentes. Na verdade, vão ser diferentes. Outra coisa, eu já estou contando que vocês têm Python instalado, já tem o Jupyter Notebook instalado, tá bom? Porque o que a gente vai fazer aqui é gerar esse algo novo, né, de conhecimento sobre como você está utilizando o MicroPython para programar um ESP32, um ESP8266. Então, necessariamente a gente precisa ter o Python já instalado. E como a gente vai utilizar a interface, o software, né, do Jupyter Notebook para programar o nosso microcontrolador, você precisa ter esse software com certeza já instalado. A gente só vai cobrir aqui nesse tutorial toda a configuração, tá? Tudo que a gente precisa fazer para deixar o nosso ambiente totalmente aí habilitado para a gente poder programar em Python o nosso dispositivo, o nosso hardware, tá certo? Então, primeiro aviso já dado. Segundo aviso, esse tutorial ele não vai ser um tutorial teórico, tá? Vai ser um tutorial totalmente prático. Vão ser comandos atrás de comandos, tá? Olhando documentação e assim vai seguindo. É muito menos focado na teoria, tá bom? Então, não vou estar ensinando a fazer um circuito de eletrônica, nem programar em Python, tá? Esse não é o foco. O foco é ensinar você a tornar aí possível essa capacidade, né? essa oportunidade de estar trabalhando com Python para programar um microcontrolador, para programar um ESP8266, tá certo? Segundo aviso já dado. Terceiro, gente, coça na tua cadeira, pega a tua Coca-Cola, o teu suco e assiste. Abre o repositório que tá aí, tá certo? O repositório tá na descrição, o repositório ele tá contando com links do Python, do Jupyter Notebook também, tá? Links e documentações oficiais para vocês poderem utilizar, tá? Para baixar, instalar os programas, os pré-requisitos que eu falei para vocês que precisa ter, como Python, Jupyter Notebook, e também tá seguindo todo o tutorial que eu vou estar mandando para vocês aqui. O repositório vai conter o código, vai conter as imagens, vai conter as documentações, vai conter tudo lá. Então, se você quiser, abre ele aí e acompanha com o tutorial que vai ser massa, tá certo? Então, vamos lá. Em algumas partes eu vou aparecer nessa tela cheia, tá certo? E em outras partes eu vou aparecer nessa tela pequena. Oi, tá me vendo? Então, a maior parte, na verdade, do vídeo eu vou estar aparecendo aqui. Mas quando eu quiser falar alguma coisa importante, eu vou estar aparecendo nessa tela cheia que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então, tá tudo certo? Vamos seguir pro tutorial. Bom, logo de cara eu já mostro pra vocês o meu terminal aberto na pasta MicroPython. Essa é a documentação, mas já a gente fala sobre ela. Uma coisa que eu queria pedir para você, na verdade, recomendar, é criar uma pasta MicroPython para vocês só mexerem com ele, tá? Só uma pasta para mexer com MicroPython, tá bom? Isso é o recomendado mesmo. E aí, bom, a documentação oficial do MicroPython é essa e a gente para logo na parte de downloads. Vamos pausar aqui. Por que eu pausei? Por que
a gente vai estar fazendo o download? Do que a gente vai estar fazendo o download, né? O que a gente vai baixar aí nessa parte oficial do MicroPython? Bom, quando a gente lida com o dispositivo, quando a gente lida com o hardware, a gente está lidando basicamente com um mini computadorzinho, né? Ele tem memória, ele tem portas de saída, portas de entrada, tem um lugar para plugar, né? Para colocar uma fonte, né? E alimentar ele, e alimentar o circuito que vai estar sendo controlado por esse microcontrolador, tá certo? Atua mais ou menos como se fosse um computador. E aí, bom, o seu computador, né? Os computadores hoje que existem precisam de sistema operacional, para poder interpretar toda a linguagem que a gente escreve nele, todo o software que roda nele, então precisa de um interpretador, tá certo? E esse interpretador, ele fica no nosso sistema operacional, tá certo? Esse sistema operacional que vai ter lá um intérprete, né, um interpretador, que vai estar traduzindo a linguagem que você vai estar falando para ele, para uma linguagem que realmente o computador entenda, que é em código binário. É 0 e 1, tá certo? E bom, a mesma coisa para o MicroPython. Se a gente quer programar em MicroPython utilizando o Python, né, o nosso microcontrolador, o nosso dispositivo, o ESP32 e o ESP8266, a gente precisa que eles contenham um interpretador. E para isso a gente precisa de um firmware, nossa, palavra difícil, nem eu sei falar, tá, gente? Mas é mais conhecido como um software embarcado. É aquele software que a gente vai estar colocando, vai estar gravando, tá? No chip de memória flash do ESP8266 ou do ESP32, tá? Para que ele consiga rodar aí essa espécie, né, de sistema operacional para servir como um intérprete do MicroPython. Então, para isso, a gente precisa baixar esse arquivo, a gente precisa baixar esse firmware. E por isso que a gente vai logo para essa documentação, para essa parte da documentação do MicroPython, tá certo? Para vocês verem onde é que a gente baixa esse arquivo, esse firmware que a gente vai precisar gravar na memória flash do nosso microcontrolador, tá certo? Porque só assim para a gente se comunicar com ele através do Python, tá bom? E aí, o que eu vou fazer vai ser baixar o firmware que pertence ao ESP8266, que vai ser compatível com esse meu microcontrolador, já que é esse que eu estou usando. Eu escolhi o de 502K, tá bom? E, bom, eis a questão, eis que a gente chega naquela filosofia de qual é a versão do software que eu baixo. Bom, gente, recomendação minha, eu baixo sempre a penúltima versão, porque a mais nova geralmente ela não tá livre de bugs, ela tá sendo testada agora, né? Então eu pego sempre uma versão anterior para não ter problema. Esse V1.16 deu certo, tá? Para mim, então acredito que vai dar certo para você, funciona muito bem para mim. E aí, bom, baixando, eu vou estar colocando ele dentro da pasta MicroPython, tá certo? É preciso que esteja dentro da pasta que está aberta no seu terminal, porque já já a gente vai estar utilizando esse arquivo .bin, né? Um arquivo binário, que contém 0101, tá certo? É o nosso firmware, não sei como é que fala. E aí, bom, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser identificar qual é o caminho da porta USB que está conectada ao seu microcontrolador, né? Ao meu, no caso, ESP8266. E aí a gente utiliza aqui no Linux ls/dev/tty/usb asterisco. Rodando, ele me dá aí o caminho da minha porta USB. E aí eu vou mostrar para vocês que, tirando, olha o que ele dá. Ele não encontra esse caminho da minha porta serial. E aí, plugando de novo, colocando de novo o meu cabo USB, ele mostra o caminho. E aí, bom, vamos parar. Por que eu vou parar de novo para explicar para vocês? Esse é um teste importante de se fazer, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na marra, gente. Porque às vezes a gente tá utilizando um PC que a gente não conhece, né? A gente tá utilizando um computador de um laboratório que tem outras portas USB sendo utilizadas. Na verdade, tem 2, 3 portas USB sendo utilizadas, e aí fica difícil a gente saber se realmente todas estão funcionando ou se realmente aquela que está conectada ao nosso ESP8266, ao nosso ESP, né, ao nosso dispositivo, realmente está funcionando, tá certo? Então, isso é uma coisa interessante de vocês estarem checando. Despluga e vê o que aparece, não aparece nenhum caminho,
ou aparece algum, vamos certificar se esse caminho é realmente o caminho que está é o caminho, né, da porta USB, da porta serial, que está conectado ao nosso ESP32. E aí pluga novamente, roda o mesmo comando, o ls, tá bom? Para poder ver se o caminho ele aparece agora que o microcontrolador e que o cabo USB ele está conectado ao notebook. Só para você ter certeza, tá, que o ESP32, o ESP266, ele está conseguindo se conectar ao seu notebook, tá bom? Porque isso é de extrema importância, gente. A gente precisa colocar exatamente o caminho que está funcionando, o caminho que está conectado ao seu ESP, ao seu dispositivo, para a gente poder enviar aí esse firmware da melhor forma e fazer tudo acontecer bonitinho, tá bom? A gente vai agora tá apagando esse firmware, né? Apagando, na verdade, não, desculpa. Apagando tudo que esteja carregando, tudo que esteja rodando aí na memória flash do seu microcontrolador, para poder aí limpar, né, o terreno, deixar o terreno todo prontinho para a gente poder colocar um novo sistema operacional, né, um novo software embarcado para atuar aí como interpretador do MicroPython, tá certo? Então vamos lá, voltar para o tutorial. E bom, continuando, agora a gente vai estar instalando uma ferramenta muito legal chamada ESP2, que vai estar ajudando a gente a estar apagando aí a memória flash do ESP32 e o ESP266, tá? Eu falo os dois assim porque esse tutorial ele serve para os dois. É só ter cuidado com o arquivo, com o firmware que você vai estar fazendo o download no MicroPython, tá? No site oficial, tá bom? E a gente vai utilizar ele também para gravar, né, esse arquivo, esse firmware no nosso ESP, tá certo? Nosso dispositivo. E aí, já utilizando esp2.py, --port. E agora que entra aquele caminho que eu falei para vocês que a gente precisa descobrir o caminho da porta serial, né? Que está aí conectado com o nosso dispositivo. É através desse caminho que a gente vai estar enviando, né? Que a gente vai estar apagando aí o firmware, o que estiver rodando no chip, né? O que estiver rodando na memória flash, e também colocar um novo firmware, tá? Para interpretar o MicroPython, para interpretar o programa em Python, tá certo? E aí um raise underline flash para poder apagar de fato. E aí vocês vão ver piscar bastante aí o LED do próprio microcontrolador, tá certo? Mas isso quer dizer que tá tudo funcionando. No meu ESP82BB, pelo menos, pisca disparadamente. E agora sim, a gente vai estar gravando, né, escrevendo, né, o nosso software embarcado aí para poder interpretar o Python, interpretar o MicroPython, tá certo? Para possibilitar que a gente realmente mande o comandinho para o nosso dispositivo e aí ele consiga, por exemplo, ligar um LED, tá? E aí todos esses comandos, tá, gente? Podem ficar tranquilos, tranquilas, que vai estar tudo explicado, vai estar tudo disponível lá no repositório que eu falei, para só copiar, colar e tamo junto. É aí que vai entrar, então, o arquivo, tá? No meu caso, eu baixei um para o ESP8266, que é o microcontrolador que eu tô utilizando, tá certo? E aí eu preciso até da extensão, tá? Pegar o nome junto com a extensão do arquivo, .bin. Copiar, colar e aí rodar. Não demora tanto, tá? Pra estar gravando o firmware. Ele já vai deixar tudo prontinho, já vai deixar esse sistema operacional já instalado na memória, né? E aí vamos ver agora, gravado, tá? Na memória, e aí vamos ver agora se tá tudo funcionando. A gente vai estar utilizando o Python, tá? Para essa porta USB, para essa porta serial, com a frequência de 115.200, para printar um hello ESP e ver se tá tudo funcionando bem. E aí, hello ESP, tá tudo funcionando bem. Vamos agora
instalar o nosso kernel, tá certo? O nosso kernel do MicroPython no Jupyter, porque agora a gente quer utilizar o Jupyter Notebook para programar em MicroPython, então a gente precisa de um kernel dedicado, dedicado para essa ferramenta, para o MicroPython, tá certo? E aí eu escolhi tá fazendo a instalação pelo pip, né, pelo pip install novamente. Eu acho muito mais fácil, tá? Vocês podem fazer pela instalação manual, tá? Mas eu prefiro pelo pip, que é bem mais rápido, eu acho bem mais simples. Novamente, tá? Esse link vai estar disponível lá no repositório para vocês acessarem, tá? Lá tudo certinho. E aí, bom, já copiei, rodei os 2 comandinhos aí que o tutorial ele disponibiliza. E agora vamos checar se realmente aí o kernel ele foi instalado, o kernel do MicroPython. E aí é só rodar o Jupyter Kernel Spec List e verificar se o MicroPython de fato está aí no Jupyter Notebook. E aí, conferindo, a gente vai abrir agora o Jupyter Notebook para ver tudo acontecendo, para ver se realmente aí a gente consegue utilizar o MicroPython para se conectar ao nosso dispositivo. Deixa eu dar um zoom, né, para vocês enxergarem. Olha só que legal. No New, a gente já tem o MicroPython, a gente já pode gerar um notebook do MicroPython. Então, vamos logo, né, nos conectar aí ao nosso microcontrolador, ao ESP8266, tá certo? E aí, esse comando, tá, gente? Cada comandinho aí desses vai estar de novo disponível, não se preocupem em estar digitando tudo, em estar gravando, tá? Essas coisas, ninguém precisa gravar nada, vai estar tudo disponível no repositório, tá? Na descrição do vídeo vocês conseguem ter acesso. E aí, bom, de novo, tá? Vocês podem perceber que eu utilizei aí o caminho da porta serial e aí conectando e tudo pronto. Vamos aí testar se realmente tá printando, né? Aquele print para ver se tá funcionando. E aí, hello ESP, tá sim funcionando. A gente conseguiu conectar o MicroPython ao nosso microcontrolador. Gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, como vocês viram, não é um bicho de 7 cabeças, tá instalando o MicroPython, tá fazendo toda a configuração, gravando o interpretador, né, do MicroPython no nosso microcontrolador, né, para essa magia toda acontecer e a gente conseguir trabalhar com Python, programar em Python, né, o nosso microcontrolador, o nosso ESP32 ou ESP8266, tá certo? Então, se gostou, deixa o seu like, tá bom? Compartilha com aquele teu amigo que adora eletrônica e adora o Python e gostaria de ver esse universo todo junto utilizando o MicroPython. E não esquece de comentar ou puxar um papo comigo lá no Instagram, que eu respondo de forma mais rápida, tá? Vai lá, me segue, a gente conversa sobre esse vídeo, conversa sobre as dúvidas que você tem, tá? Eu vou responder com o maior prazer, tá? E por último, mais importante, tá? Se inscreve no canal aqui, tá bom? Aciona o sininho para vocês poderem ficar aí cientes, né? Serem notificados dos próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá certo? Então, beijo grande e até mais!